Olá, meninos! Vamos lá para mais uma aula de Química, terceiro ano. Hoje, completando o capítulo que nós começamos na aula passada, de números quânticos, ok? Bom, vou colocar o material aqui para vocês entenderem um pouco. Primeiro eu vou falar um pouco da teoria e depois eu vou passar para a prática, tá bom? Certo. Nós temos 4 números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal. Ele é representado pela letra N. Esse número quântico, ele indica a camada de distribuição eletrônica, tá? Mas nós temos que ter um pouco de cuidado nesse número quântico, porque ele quer a maior camada atingida, certo? Então, um exemplo. Digamos que você foi para 3D1, né? O número quântico principal o N, é o 4. Porque para ir para o 3D1, você passou pela camada 4S, certo? Então, 3D1, quando você termina em 3D1, o teu número quântico principal é sempre o da maior camada. Então, você tem que ter esse pouco de cuidado. Toda vez que terminar em D e em F, o seu número quântico principal é um a mais do que onde terminou. Então, por exemplo, 3D1, o número quântico principal é 4. 4D2, o número quântico principal é 5. 5D3, o número quântico principal é 6. Nos subníveis, quando a tua distribuição eletrônica termina no subnível D e F, lembra, o número quântico principal é sempre um a mais do número que você parou, tá bom? Então, o número quântico principal, ele indica a camada. O número quântico secundário, que é conhecido também como azimutal, deixa eu baixar ele aqui, ele indica o subnível. Então, se o meu subnível, né, onde a minha distribuição eletrônica parou, é o S, o número quântico secundário é 0. Se for o P, é 1. Se for D, é 2. E se for o F, é 3. Então, o segundo número quântico, ou número quântico secundário, ou azimutal, é representado pela letra L, e ele está relacionado com o subnível da tua distribuição eletrônica, tá? O número quântico magnético, ele depende do número quântico azimutal, tá bom? O número quântico magnético, que é o M, representado pelo M, são esses quadrinhos aqui, ó, que vocês estão vendo. Na verdade, o M, a quantidade de quadrinhos do número M, né, do magnético, depende da quantidade de elétrons de cada subnível. Como assim? Estou tentando ensinar para vocês um macetezinho. O subnível S, ele não cabe 2 elétrons, então ele só tem um quadradinho. O subnível P, ele não cabe 6 elétrons, então ele tem 3 quadrados, porque cada quadrado pode ter até 2 elétrons. O subnível D não cabe 10 elétrons, então ele tem 5 quadrados. E o subnível F, ele tem 14 elétrons, então ele tem 7 quadrados. O interessante é que vocês têm que colocar essa numeração aqui embaixo, ó, tá? Essa numeração aqui, que vocês estão vendo aqui, é onde vai indicar o último elétron de parada. E eu vou explicar para vocês. Então, o M pode ser 0, entendeu? Pode ser mais 1, pode ser mais 2, pode ser menos 3. Depende muito do último elétron. Então, o número quântico magnético, ele vai ser representado onde os meus elétrons pararem dentro desse quadrinho aqui, tá? E o meu quarto número quântico é o spin, que você vai ter 2 valores, né? O spin nada mais é do que a apresentação do elétron no orbital. Se ele estiver para cima, o spin é negativo. Se ele estiver para baixo, o spin é positivo. Eu vou passar para vocês em relação ao número quântico spin, já na prática, tá bom? Para que vocês entendam melhor. Então, vamos lá para o nosso quadro. Digamos que eu fiz a distribuição eletrônica, tá? Digamos que eu fiz a distribuição eletrônica e a minha camada parou em 5p5.
certo? Digamos que o meu último elétron eu coloquei no 5p5. Então, vamos lá. Diante desse número, eu vou ter os quatro números quânticos. O N, que relaciona-se à camada. Como parou em P, o N é sempre igual a esse número grande aqui, ó. Então, o meu N, ele é 5. O meu L, que é o meu número quântico secundário, ele é de acordo com o meu subnível. Aqui é P. Então, toda vez que parar no P, o meu L é igual a 1. O meu M, que é o magnético, ele depende também do secundário. O P são 6 elétrons. Então, o meu M é isso aqui, ó. Eu coloco aqui o meu M, menos 1, 0 e mais 1. Agora, meninos, para mim saber o número M, eu tenho que distribuir esses 5 elétrons aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu sempre começo com o primeiro elétron para cima. Completei um elétron, passo para o próximo. 2, passo para o próximo. 3. Terminei a primeira sequência, ainda tem elétron? Tem. Então, eu volto colocando para baixo. 4, 5. Então, onde que parou o meu último elétron? No 0. Então, o meu M é igual ao 0. E o meu S, que é o spin, o meu elétron, o último de parada, foi para cima ou foi para baixo? Foi para baixo. Então, o número quântico spin, quando ele é para baixo, ele é mais meio. Então, é assim que você faz, certo? Os conjuntos de números quânticos, tá bom? Nessa situação, eu tenho duas possibilidades. Ele pode te pedir qual é o conjunto de números quânticos desse aqui, e ele também pode te pedir o inverso. Ele pode te dar os números quânticos e te pedir qual é o número atômico, por exemplo. Tá? Eu vou já fazer um exemplo disso aqui. Ok? Veja só. Nesse ponto aqui, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar outro exemplo aqui. Tá? Vamos pegar aqui, ó. 4D5. 4D5. Bom, o N, lembrem-se, o subnível é D ou F, o meu N é 1 a mais do que o meu número aqui, ó. Então, se aqui é 4, o meu N vai ser 5. Tá? Por quê? Porque para chegar no 4D5, ele passou pela quinta camada. Certo? Então, por isso, o N é a maior camada atingida. Então, seria a 5. Ok? O L é o meu subnível. T, toda vez que for D, o L é igual a 2. O meu M, bom, o subnível D, ele tem 10 quadrinhos, tá? Ele tem 10 quadrinhos. Então, vamos lá. Quantos elétrons eu tenho que colocar? 5. Primeiro elétron sempre para cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu último elétron, ele parou no mais 2. Então, o M ele é mais 2. E o S? O S é para cima ou para baixo? Não foi para cima? Toda vez que o elétron para cima, o S é menos 1/2. Então, está aí o conjunto de números quânticos, né, da distribuição eletrônica de 4D5. Tudo bem? Bom, lógico, isso aqui, ele pode te dar um número atômico. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque se ele te der um número atômico, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica e você tem que chegar na última camada de distribuição. Tá bom? Então, de qualquer forma, eu estou só dando os exemplos com a distribuição pronta. Agora, eu vou explicar para vocês o inverso. Tá? Eu vou explicar para vocês o inverso. Tá bom? Vou apagar tudo aqui. Tá? Porque eu vou necessitar de um quadro maior. Digamos que ele falou o seguinte, ele perguntou para você qual é o número atômico
do elemento que possui esses conjuntos de número quântico. Ó, N igual a 5, L igual a 1, M igual a menos 1 e S menos 1 meio. Ele te deu esse conjunto aqui. Então, com isso aqui, meninos, você vai saber qual foi a última camada de distribuição. Então, ó, o N foi o 5, tá? O L, quando L for 1, é porque o subnível é o P. Se é P, o M tem 3 quadrinhos, menos 1, 0 e 1. Onde que ele parou? Ele parou aqui, ó. Ele parou aqui. Então, o número de elétrons vai depender do S. Como ele colocou que o S é negativo, é porque só tem um elétron aqui, ó. Então, essa camada de distribuição é a 5p1. Então, o que você vai fazer agora, para você achar o número atômico? Você vai fazer a distribuição até o 5p1, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p1, tá? Aqui, certo? Aqui teria um 6s2, mas não chegou aqui ainda. Então, não vou colocar ele aqui, não. Então, eu vou contar agora, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Então, o número atômico desse elemento, ele era 49, tá? Vou só conferir de novo, tá bom? Isso aqui foi de cabeça. Eu só peguei um número qualquer. Então, vou distribuir de forma normal aqui, tá bom? Só para a gente confirmar, ver se é mesmo. Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p1. Isso mesmo. Tá bom? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 6, 38, 48, 49. Certo? Então, meninos, a questão dos números quânticos é justamente essa. Ele pode te dar o número atômico, você vai fazer a distribuição, vai achar. Ele pode te dar a última camada e você pode achar o número atômico. Tá? Então, isso tudo, certo? Depende muito do que ele te der. Professor, digamos que aqui não fosse menos, fosse mais, mudaria. Se aqui fosse mais, significa que o último elétron está para baixo. Então, ele foi e voltou. Então, ó, seria assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui sim, ó. Então, aqui, em vez de 5p1, aqui seria 5p4. Tá certo? Ok? Alguma dúvida sobre isso aí, meninos? Perguntas? Não? Certinho. Veja só, em alguns momentos, o número S, né, o número quântico S, no nosso material, ele está adotando para cima negativo e para baixo positivo. Porém, em alguns exercícios, ele pode pedir o inverso. Considere para cima positivo e para baixo negativo. Isso não muda a forma. Você sabe que o primeiro é para cima e você tem que completar. Se tiver que voltar, volta colocando para baixo. O valor depende muito. Se ele não falar nada, para cima negativo, para baixo positivo. Mas existem alguns exercícios que eles podem trazer para vocês, pedindo para você considerar o contrário. Não tem importância nenhuma. Tá certo? Beijão. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me procurem, façam os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Até mais. Tchau, tchau.